pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí no desenvolvimento da nossa aplicação, certo? E como dito na aula anterior, a gente começaria pelo PDF. Porém, como o PDF vai ser um conteúdo um pouquinho mais extenso, vamos deixar ele por último, tá? Então vamos começar fazendo aquela função de deletar que eu deixei para vocês fazerem sozinhos, tá bom? Quem não conseguiu fazer, a gente faz junto agora, e quem conseguiu, meus parabéns, tá? E vamos ver se a gente criou a solução do mesmo jeito, tá? Qualquer coisa você deixa aí nos comentários, a forma que você conseguiu criar essa função, tá bom? Então, a minha aplicação já está rodando, vamos lá para o VS Code. Aqui, deixa eu fechar esse monte de estilo aqui que eu estava dando uma passeada aqui na aplicação, tá? Vou tirar esse terminal daqui, então vamos lá para cliente JS. Aqui no cliente, vamos lá embaixo onde a gente tem o nosso botão deletar, tá bom? No nosso botão deletar, nós vamos fazer o que? Vamos acrescentar um onClick, tá bom? Dentro do onClick, nós vamos chamar uma função chamada deletar, tá bom? E dentro dela, nós vamos passar como parâmetro empresa.id. Por que o empresa.id? Porque esse nosso return aqui está dentro do ponto map, e dentro do ponto map a gente definiu como parâmetro a empresa e a chave, tá? Então, a empresa aqui, no caso, está fazendo menção à empresa de uma empresa específica, no caso da seleção da div. Então, aqui a gente passa o ID dessa determinada empresa para a gente estar fazendo a deleção, né, através do ID. Então, no banco de dados, a gente com esse ID faz uma busca, e através dessa busca a gente deleta a determinada empresa, tá bom? Então é isso. OnClick, abre uma arrow function chamando a função deletar e passando como parâmetro o empresa.id, beleza? Vamos lá para cima para a gente estar criando a nossa função. Aqui acima do return, tá bom? Vamos chamar ela vai ser assíncrona, tá? Perdão, não estou muito bem ainda. E deletar, que foi o nome da função que a gente criou lá, tá bom? Aqui nós podemos passar nós devemos passar um parâmetro, tá? Aqui não importa o nome que a gente vai dar. Lá a gente chamou a função passando empresa.id, tá bom? Aquele dado vai vir para cá e a gente vai utilizar ele como ID, tá? Vamos colocar com o I maiúsculo, porque aqui dentro a gente vai fazer uma referência ao ID, tá? E se tiver com o I minúsculo, ou se a gente acabar confundindo e colocar com o I maiúsculo, vai dar conflito aí, tá bom? Então aqui na nossa função, de imediato, vamos estar utilizando o try, em vez de chamar a API e dentro da requisição usar o then e o catch, nós vamos usar o try, tá? Aqui, se a gente chama o try, ele já tem aqui pra gente a estrutura completa, tá vendo? Try catch, a gente usa ela só para facilitar um pouquinho, tá? Não é obrigatório. É basicamente parecida com o then. A diferença é que aqui é o try. E o catch funciona da mesma forma, com o parâmetro erro. E aqui, caso ocorra algum erro, vamos dar um alert, né, para o nosso usuário. Erro ao deletar empresa. Beleza? Então, caso caia no nosso catch, no nosso erro, ele dá um alerta para o nosso usuário. Já aqui no try, nós vamos fazer o que? Vamos criar uma const com o nome de ID, tá? E esse ID vai receber o nosso ID que vem do parâmetro da função, tá bom? Lembra que eu falei? Se a gente quisesse criar um ID com I maiúsculo aqui, ele ia dar um erro pra gente, ou vice-versa, tá bom? Após a gente criar esse ID, nós vamos pegar o token do nosso usuário, para a gente fazer uma verificação no banco de dados, tá? Aqui, para encurtar um pouquinho, eu não vou fazer a verificação, vou deixar para vocês também como exercício, mas não vai ser nada complicado, é só comparar se a chave que a gente está mandando do front-end, se ela está no banco de dados armazenado na tabela do usuário admin, tá bom? Então vamos criar um const também, com o valor, o nome da variável vai ser token, e ela vai receber o nosso local storage .get item, o nosso token. Quem lembra aí que quando a gente faz login na nossa aplicação, a gente retorna
um token, certo? E esse token a gente armazena no local storage. E esse token, com esse comando, a gente está pegando lá do local storage essa chave, nesse token, e armazenando dentro da variável token. Em seguida, vamos criar outra const, chamá-la de response, tá? Recebe o await, porque a gente chamando a função como assíncrona, né? E caiu nessa linha aqui, vai acontecer o que? Esse aguarde é para ele esperar um determinado processamento. Então, caiu nessa linha, ele vai aguardar o que? A nossa requisição, que é a api.post, ou não, delete, né? Já que a gente vai criar uma função de delete, vamos criar com o método de delete, tá? Delete. E a nossa rota vai ser barra deletar. Beleza? Deletar. Em seguida, nós vamos passar um data. Aqui, eu não vou fazer como a gente fez nas outras requisições, que é criar um objeto fora da nossa requisição. Aqui a gente pode criar ele direto. Abre chaves e coloca data, 2 pontos, e depois dos 2 pontos a gente passa o nosso objeto em si, que tem o token, vírgula, o ID. Beleza? Essa é a nossa requisição. Um pouquinho mais curta do que a outra usando o then e o response, tá bom? A diferença é que ela já está dentro de um try. Se ocorrer tudo bem dentro do try, ela não cai no catch. Se deu algum problema dentro do try, ela vai lá pro catch. Beleza? Feito isso, vamos dar um console log na nossa resposta. Console.log log é local storage não. Response.data, tá bom? Porém, se a gente for tentar executar aqui, a gente não vai conseguir obter sucesso, porque a gente não criou a nossa funcionalidade lá no back-end, beleza? Então o que a gente vai fazer agora lá no back-end? Vamos no back-end, nos nossos controllers, em empresas, para ficar tudo organizadinho, e aqui dentro do empresas nós vamos criar a função aqui abaixo, async deletar, tá bom? Da mesma forma que as outras, request, vírgula, response. Esse friozinho me deixa muito mal. E aqui nós vamos receber como parâmetro um objeto, né, com o token e o vírgula ID. Request.body. Assim como a gente fez em todas as outras requisições, tá bom? Feito isso, nós vamos... Eu vou dar, ó, como eu falei para você, para a gente fazer uma requisição não, uma confirmação, tá bom? A confirmação a gente faz aqui. Eu falei que não ia fazer, mas eu confundi as coisas, tá bom? Vai ser bem simples. O que acontece? O token é a chave do nosso usuário que está autenticado na aplicação, certo? Então nós vamos fazer o que? Vamos criar uma var chamada conf. É só para de confirmação, tá bom? Então aqui nós vamos dar um await. Await o nosso connection, né, para conexão no banco de dados, na tabela user. Por que na tabela user? Porque nós vamos buscar um dado do usuário, não da empresa ou de algum valinho cadastrado, tá bom? Então user, onde, né, where, onde o nosso token, entre aspas, né, token, vírgula, seja o nosso token que veio através da requisição, tá bom? Com isso, a gente não precisa colocar o ponto select, tudo, tá bom? Com isso, ele já vai selecionar todos os dados do usuário que contém esse token, tá bom? Eu vou dar um console.log aqui pra gente visualizar, tá? O conf. Quando a gente for testar essa nossa rota. Feito isso, o que vai acontecer? Vamos fazer uma verificação, vai ser if, se o nosso conf.length for perdão, maior que 0, se ele for maior que 0, é porque ele retornou para a gente algum valor dentro dessa variável. Se ele retornou algum valor, é porque a busca foi um sucesso. Então ele achou um usuário que contei como token a chave que a gente passou, que veio na requisição, no caso.
Então, se ele achou, aí aqui dentro dessa condição a gente vai fazer a deleção da empresa no banco de dados, tá? Então, var resp recebe await connection, connection, aqui sim é na tabela empresas ponto where, onde o nosso ID seja o ID que veio através da inquisição. Eu não vou deletar para a gente fazer alguns testes antes, tá? Então vou deixar só assim, só para ele selecionar a empresa, tá? Se a gente quiser deletar, a gente dá o ponto delete, tá? Aí ele vai deletar a empresa. Então, só antes da gente deletar, vamos verificar, vamos retornar como resposta a empresa em si, para ver se ele está selecionando a mesma empresa que a gente está fornecendo no front-end, tá bom? Então, que a gente está selecionando no front-end. Para isso, é só a gente retornar, dar um return response.json e no nosso JSON a variável resp, tá? Se ele não caiu nesse daqui, vamos dar um else, tá bom? E aqui nós vamos retornar como um response.json acesso negado, vou colocar acesso negado. Fechou? Vamos lá testar isso aqui. Vou deixar o terminal aqui de pé. Opa, tem um erro aqui no nosso front. No arquivo cliente.js na linha 58. Vamos lá ver? Cliente.js na linha 58. Aqui, ó. Eu coloquei vírgula, não ponto. Fechou? Então, vamos focar no nosso terminal do back-end. Isso. Vamos lá na nossa aplicação agora. Vamos selecionar, deixa eu atualizar. Vou abrir a DevTools para a gente visualizar como que a resposta está para ser imprimida no console. Então vamos selecionar a primeira empresa. Ó, já tivemos um erro. Ah, não, peraí. Faltou coisas no back-end, perdão. No nosso back-end. No nosso back-end, o que eu esqueci de fazer, né? Ir lá no roads e criar a rota para a gente deletar. Roads.delete, abre, e a rota é deletar, né? Deletar. Deixa eu só conferir aqui no nosso cliente. Exatamente, deletar. E nós vamos chamar o nosso empresas.deletar. Agora é para ir. Tá bom? Então vamos selecionar a primeira. Opa, ele retornou para a gente acesso negado. Por quê? Deixa eu ver se eu tô com o meu local storage. Eu não tô com o meu token armazenado no local storage. Como que eu vou fazer para colocar esse token? Lembra que a gente tem um acesso, né? A gente tem um login. João 1, 2, 3, 4. Com isso já vai gerar o token aqui pra gente. Aqui, ó. Tá. O nome token e o valor. O valor tá aqui. Tá bom? Agora, vamos lá nos nossos clientes. No nosso console. Aqui ele retornou pra gente um objeto, né? E tá aqui. A mesma empresa que a gente selecionou. No caso, a VM Software, que eu escrevi errado. Tá bom? Quando a gente vem deletar, ele faz a busca e traz a empresa pra gente, tá? Vamos fazer na segunda, que é a Almanac, não sei de onde eu tirei esse nome, e a Apple. Beleza? Então até aqui está funcionando perfeitamente, a gente está conseguindo selecionar a empresa certinho e passar para o back-end. Lá no back-end a gente já fez todas as configurações, o que falta de fato é a gente deletar essa empresa, tá bom? Então, vamos deletá-la.
aqui, ó, no que eu fiquei de mostrar para vocês, o referente à busca do usuário, né? Do usuário. Então ele cai nesse console log aqui, ele traz as informações do usuário, ou seja, o ID dele, que é no caso só temos um usuário cadastrado, né? Se tivesse mais seria mais, o nome, a senha e a chave de acesso, tá bom? Uma coisa, tá? Que é muito importante, referente a armazenar senhas, né, informações sensíveis em banco de dados. Não se pode armazenar dessa forma, tá? Primeiramente você deve criptografar a senha e aí sim armazenar a hash criptografada no banco de dados. E como que o usuário vai fazer login então? Quando ele fazer login, a gente pega a senha que ele forneceu, cria uma hash e vê se as hash bate. Se bateu, tá autenticado. Basicamente isso, tá? Não é tão simples assim, tá? Isso aqui foi só uma explicação assim meio leiga por cima, tá bom? Então, feito isso, a gente vai fazer o quê? Ponto. Delete, abre, fecha parênteses e pronto. O legal seria o quê? Se a gente voltasse lá na aplicação mais para frente, quando a gente clicasse no botão deletar, pedir uma senha de acesso, no caso, como a gente usa o token para verificar, não tem necessidade. Mas seria legal se a gente confirmasse com o usuário se ele realmente quer deletar, porque vai que ele apertou por acidente, tá? Então dá pra gente abrir um prompt, tá bom? Vamos ver aqui rapidinho. Vai ficar meio feio. Não é insônia não, pelo amor de Deus. Aqui mesmo. Windows.prompt. E aqui nós colocaremos uma frase. Gostaria de deletar. Vamos ver como é que vai ficar. Só que aí eu vou comentar aqui, ó. Porque já tá para deletar, né? Aqui também por causa do erro. Porque senão ele vai deletar o usuário no banco de dados agora. Então, deletar. Gostaria de deletar. Vai. Sim. A gente determina se a resposta for sim. Aí ele permite que o usuário seja deletado, tá bom? Então vai ser coisinha simples. Todo e qualquer valor que seja fornecido através de um prompt, de um alerta, ele é tratado como string. Então a gente vai fazer o quê? Vamos lá no nosso código. Coisa rápida, coisa rápida. Vou colocar uma variável var resposta, recebe um window, tá bom? Vamos ver se assim ele vai trazer pra gente. Console.log. Nossa. Resposta. Tá bom? Vamos voltar lá rapidinho. Deletar. Deixa eu limpar esse console aqui. Sim. E trouxe pra gente aqui o sim. Então vamos fazer uma verificação bem simples, que vai ser da seguinte forma. Pode apagar esse console, tá bom? Então vamos fazer aqui. Se resposta, né? Resposta for idêntico a sim. Aqui a gente vai jogar essa requisição aqui para dentro da primeira. Ctrl X, Ctrl V. Se for sim, é o sim. Se não, ele não deleta. Não vou colocar nada aqui não para não ficar poluída, né? Porque se ele colocou outra coisa, já não vai deletar. Então não vai ter a necessidade de apresentar nada pro usuário, tá bom? Então só finalizar aqui mesmo com um ponto e vírgula, tá? Deixa eu ver esse ID aqui, qual que tá me apresentando um alerta aqui no terminal. Na linha 57, 58, 57. É porque eu tô com os comentários. Tá bom? Fechou? Sem erro nenhum. E agora sim é para fazer a deleção, tá bom? Vamos atualizar aqui. Vou deletar só a primeira, tá bom? Então, gostaria de deletar.
colocar 2 mesmo, aqui ele não vai deletar, não vai acontecer nada. Só para desencargo de consciência. Então sim, damos o OK e ele retornou para a gente o valor 1. Se a gente atualizar a página, o VM software que estava errado desapareceu, beleza? Então fizemos aí com sucesso a deleção, tá bom? Para que ele já automaticamente após deletar, já atualize a página para sumir aqui da nossa lista, vamos fazer o que? Após ele deletar, né, que veio aqui, ó, que ele consolidou a resposta, vamos fazer o que? É window.location.reload true, tá? Vamos deletar mais uma aqui. Pode ser só uma aqui. Deletar. Sim. Não foi. Então vamos trocar pro href recebe barra, qual é a rota que a gente tá? Clientes. Isso, clientes. E pode apagar esse true aqui. Tá? Vamos lá. Deletar. Sim. Aí, deletou e atualizou. Beleza? Então, vamos não, né? Finalizamos essa parte aqui da função de deletar. O que a gente vai fazer agora é focar na criação do nosso PDF, tá bom? Para isso a gente vai estar precisando instalar uma dependência, que eu já vou mostrar qual é essa dependência aí para vocês, tá bom? O framework que a gente vai estar utilizando, né, a biblioteca, para a gente gerar o PDF, se chama JS-PDF, tá bom? Vocês darem um Google aí, uma googlada, JS-PDF espaço NPM, vocês já vão achar a documentação dela, tá? O primeiro passo é partir para a instalação. Não tem a necessidade de vocês usar esse parâmetro para não salvar ele de forma global na máquina. O intuito aqui é baixar ele só para utilização no nosso projeto, tá? Então, sem esse parâmetro aqui. Eu já tenho ele instalado, eu acabei instalando ele, tá? Então, executem esse comando aqui no terminal de vocês para estar instalando a biblioteca. Feito isso, se vocês quiserem com um tempinho dar uma lida na documentação, porque nada melhor do que dar uma lida na documentação para entender de fato o propósito dessa ferramenta, certo? E aqui está um modelo de usagem, né, pra gente, de utilização. De imediato a gente importa ele e aqui sim a gente cria o nosso documento PDF, tá? Essa const doc new recebe um novo objeto do JS-PDF, que aqui ele está instanciando um PDF, certo? Esse doc.text a gente chama o nosso objeto e atribui a ele um texto, no caso um Hello World. Esses dois valores aqui representam o espaço que ele fica da esquerda para a direita e de cima para baixo, certo? O primeiro valor seria o da esquerda para a direita, o eixo X, e o segundo o eixo Y, de cima para baixo. Aqui, esse doc.save é para salvar o arquivo PDF e aqui dentro o nome do nosso arquivo, tá? Aqui é um método de criação de um PDF bem simples, tá? Com esse código aqui a gente já consegue gerar um arquivo PDF, beleza? Então vamos lá para o nosso código, no nosso relatório JS. De imediato a gente vai só importar dois arquivos, tá? Eu copiei e colei eles aqui, porque essa imagem, esse logo, é a imagem da nossa empresa. Essa daqui, ó. Essa daqui. A gente vai, vamos colocá-la no nosso relatório para que ele não fique, no nosso PDF, perdão, para que ele não fique bem seco, só para dar um pouquinho de vida para ele. Então vamos posicionar ela do lado direito, no canto superior direito, tá bom? Então eu já estou importando ela aqui e a nossa biblioteca PDF, tá? Feito isso, vamos lá embaixo no nosso botão de gerar PDF e chamar uma função, chamar um onClick, né? E dentro do onClick nós vamos chamar a função PDF, tá bom? Aqui nós vamos criar a função acima do return function PDF.
Eu coloquei tudo maiúsculo lá, nem percebi. Não, é só o P maiúsculo. PDF. Tá? Abre e fecha parênteses. Abre e fecha chaves, tá? Não precisa parâmetro nenhum dentro da nossa função. E agora, nós vamos fazer o quê? Dentro da nossa função, nós vamos criar algumas variáveis que vai ser responsável por alguns valores que a gente vai estar manipulando dentro do nosso PDF, tá bom? Mas no decorrer, nós vamos acrescentando essas variáveis, tá? De início, o que a gente vai utilizar mesmo é a nossa var doc. Vamos procurar fazer igual a documentação. Recebe new js pdf. Abro e fecho parênteses. Com isso a gente chama a instância do nosso PDF, tá bom? Só que aqui a gente pode passar dois parâmetros, que seriam o P e o vírgula PT, para que ele seja português e português do Brasil, tá? Não obrigatoriamente é necessário a gente passar isso, porque até na documentação não sugere, tá vendo? Aqui não tem a necessidade da gente passar parâmetro nenhum, tá? Vamos fazer sem. Caso haja necessidade, a gente coloca, tá? Vamos procurar fazer semelhante à nossa documentação, beleza? Feito isso, a gente vai trabalhar com a nossa imagem agora, tá bom? A nossa imagem, de imediato, a gente vai só instanciar um objeto de imagem. Então, var img recebe um new img. Image, new image, perdão, com i maiúsculo. Image, new image. Beleza? Com isso a gente instanciou, criou um objeto, né, de imagem, tá bom? E agora nós vamos atribuir a esse objeto a nossa imagem em si. Então, img.src, né, de source, recebe o nosso logo, que foi o que a gente nomeou lá em cima, ó, do logo. Pode ver que agora já está em uso, tá bom? Então o nosso logo já foi atribuído dentro da variável, dentro do objeto imagem, tá bom? A nossa fonte. Agora nós vamos fazer o que? Vamos criar uma função que seria img.onload. Para quê? Para carregar essa imagem, tá bom? Para fazer com que essa imagem seja de fato carregada no nosso documento. Recebe um function. Dentro dessa função não tem parâmetro nenhum, tá bom? Eu tenho o costume de deixar ele bem juntinho aqui, tá bom? Aí dentro dessa imagem, dessa função, perdão, nós vamos fazer o que? Aqui a gente vai cuidar das dimensões da imagem, tá bom? Aqui a gente consegue alterar o tamanho. Primeiro, vamos criar uma var chamada width de largura. Essa nossa largura vai receber um valor de 90. Em seguida, de uma nova variável que vai ser responsável pela altura, pelo height da imagem, tá bom? E ele vai receber um conjunto de parâmetros, podemos dizer assim. Vai receber primeiramente o width, que a gente definiu ali, e vezes o img, a nossa própria imagem, ponto height. Então, a nossa altura vai receber base, vai pegar a base da nossa altura, da altura da imagem padrão e multiplicar por 90, tá? Basicamente isso, né? Aqui a gente faz barra img ponto width, tá bom? Beleza. Aqui, conforme a gente for testando o código lá, a gente consegue ir ajustando a imagem para ver se ela está de acordo com o tamanho que a gente achar mais adequado, tá bom? Em seguida, nós vamos fazer o quê? De fato, o comando para adicionar essa imagem no nosso documento. Então, vamos chamar o nosso doc que a gente criou, né? doc.add image, doc add image, vamos passar a img. Após a img, entre aspas, colocamos png, tá? Que seria o tipo da imagem, vírgula 450. Aqui já é a posição da onde a imagem vai ficar, ou seja, da esquerda, do canto esquerdo do arquivo, do início,
ele vai contar 450 pixels aproximadamente e colocar nossa imagem a partir dali. E a distância do topo vai ser mais ou menos 10 pixels, tá bom? E o tamanho dela, nós passaremos as nossas variáveis, que é o width, seguida do height, tá bom? Com isso, a gente consegue dimensionar a imagem. Mais precisamente, se a gente alterar esse valor aqui, a gente altera a largura dela, tá bom? E aqui a posição onde ela vai se encontrar no nosso arquivo PDF, tá bom? Tranquilo? Essa foi a parte da imagem, tá? Eu sei que é interessante a gente, nós, irmos fazendo e testando, mas essa parte do PDF aqui, eu já vou colocar mais duas informações aqui, aí depois a gente já tenta gerar o PDF para vocês verem, tá bom? O que que acontece? A gente vai precisar de algumas variáveis para trazer informações sobre a empresa, para a gente preencher como se fosse um cabeçalho ali do nosso PDF, tá bom? De imediato, nós vamos fazer o quê? Vamos chamar o nosso doc.text e vamos passar nesse doctext a posição, é a mesma coisa que referente à imagem, a posição da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá bom? Então, o primeiro valor vai ser 80, o segundo vai ser 30. Pessoal, esses valores aqui eu não tô tirando da cabeça, tá? É uma coisa que a gente já fez a aplicação, tá? Então eu tô com a minha colinha aqui, eu não sou nenhum gênio, tá? Isso aqui a gente desenvolveu testando e foi uma das melhores posições que a gente conseguiu para o nosso documento. Mas quando vocês forem testando aí, vocês podem ir brincando, colocando mais para cá, mais para lá e criar o PDF da forma que vocês mais acharem adequado, tá bom? Passamos o vírgula e aqui nós vamos colocar um template string. O que é um template string? Nada mais é do que uma string formatada, tá? É uma string onde a gente consegue colocar variáveis dentro dela, chamar as variáveis para apresentar os valores dentro dela, tá? É só alguns jargões que o pessoal gosta de estar utilizando. E aqui a gente vai passar o quê? Relatório. Relatório, beleza? Por que relatório? Porque aqui na frente a gente vai passar o tipo do relatório. E o que seria esse tipo do relatório? Seria de acordo com a pesquisa. Quando a gente vai gerar um relatório, a gente tem um período. Então, o período que a gente selecionar aqui, a gente vai colocar aqui na frente, tá bom? Perdão. E para isso, para a gente chamar uma variável dentro de uma template string, ele tem que ser com essas aspas meio esquisitas, né? Que são apóstrofes, não são aspas. Então, aí dentro dela, para a gente chamar uma variável, a gente coloca cifrão. Depois do cifrão, abre e fecha chaves. E dentro dessa chave, a gente chama o nome da nossa variável, que no caso é o período, tá bom? Que a gente já determinou lá, que é o período que recebe a seleção do nosso select referente ao período, tá bom? Então, nosso período tá aí. Eu vou dar um Ctrl S aqui, vamos ver se ele vai me apresentar algum erro. Sem erro nenhum, e vamos lá ver se a gente gera vou pegar anual, porque aí vai trazer todos os dados que a gente já cadastrou até agora, a data e a empresa tem que ser a Apple, tá? Tá aqui. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Gerar PDF. Não tá chamando a nossa função, tá? Deixa eu procurar saber aqui o porquê. Não tá chamando a nossa função. Gerar PDF. Ele não gerou o nosso PDF porque eu vou colocar aqui no final da função já, pra gente não esquecer. Vou deixar até aqui bem separado no finalzinho, porque a gente não salvou o nosso doc, né? Doc.save. Vamos dar um nome de... tem que ser entre aspas, tá? Aí não ia salvar mesmo, né? Não salvou o PDF. Não colocamos o comando para salvar, tá? Vou colocar relatório. Aqui a gente pode colocar um nome específico para cada relatório gerado, tá? .pdf. Beleza? Creio eu que agora vai funcionar lindo e belo. Gerar PDF, olha lá, salvou o nosso PDF. Até então nosso PDF veio vazio, não pegou nada no nosso PDF. Nada.
Bom, vamos acrescentar os demais elementos, que a estrutura que nós estamos montando está certinho, tá? Então, após a gente adicionar todos os elementos que vão fazer parte do nosso PDF, a gente testa mais uma vez, tá? Após isso daqui, ó, esse primeiro texto vai ser o primeiro que vai ser apresentado, tá? Vai ser a primeira linha do nosso PDF, que vai conter o relatório e o tipo, o período do relatório, tá bom? Em seguida, vamos criar a mesma coisa, vai ser um doc.text. E esse docText, ele vai trazer o nome da empresa, tá bom? Então, a posição vai ser praticamente a mesma da esquerda para a direita, 80. A diferença é o valor, que a gente vai ter que mudar o valor do eixo Y, tá? Aqui a gente vai colocar 55, e o nosso template string, que vai ser empresa, dois pontos, cifrão, nome. O nome da empresa está salvo na variável nome, tá bom? Deixa eu tirar esse terminal daqui para não ocupar a visão de vocês, tá bom? Então a primeira linha do relatório vem um período, a segunda vem o nome da empresa, tá bom? A terceira linha vai ser um docText também. Deixa eu dar um Ctrl+C aqui. Ctrl+V. Vou dar uma quebra de linha aqui porque vai ficar bem grande essa linha, tá? No lugar da empresa a gente vai colocar quantidade de valinhos, tá? De valinhos, dois pontos. E aqui na variável nós vamos chamar o relatório, que a gente já tem a variável lá de relatório.length, que é através do nosso relatório que ele preenche essas informações aqui. Por que .length? Porque para cada relatório aqui ele gera um valor, né? Então, no caso, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui a gente vai ter 9. Então, o nosso length aqui vai ser o valor 9. E esse valor vai ser apresentado na terceira linha. Então, tipo, o período, o nome da empresa, a quantidade de valinhos, tá bom? Agora, nós vamos definir a posição onde os demais textos vão começar após o nosso cabeçalho, tá bom? Então, vamos criar uma variável chamada y, para representar o eixo y, e passar um valor de 160 para ela, tá? Então, o nosso código vai contar por mais ou menos 160 pixels, e a partir dos 160 pixels, ele vai começar a escrever os demais códigos no nosso arquivo, tá bom? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um for each, tá? Então, vamos chamar o nosso relatório, que é o que traz, o que preenche o nosso front. Passando o nosso relatório, nós vamos chamar o nosso for each. Por que for each? Para a gente fazer uma varredura dentro desse nosso conjunto de dados, que é o relatório, tá? Então, para cada conjunto de dados ali dentro, nós temos um conjunto de dados, né? Então, para cada dado dentro desse relatório, nós vamos fazer uma varredura e como se fosse um map, tá bom? Para cada valinho que tem dentro do relatório, a gente vai escrever ele dentro do nosso PDF, tá? E aqui a gente passa um parâmetro. Vou passar valinho. Valinho, tá bom? É parecido com um map, tá? Vocês vão entender aqui na prática, tá? E o que acontece? Aqui é a estrutura do nosso for each. Agora, outra coisa que a gente vai criar aqui também é uma variável total, para representar a soma dos valores de cada valinho. Se a gente vir aqui do volume, tá? A gente vai somar todos esses valores e colocar no nosso cabeçalho também, tá? A gente vai criar essa variável dentro do nosso for each, porém a gente só vai conseguir utilizá-la fora. Então, lá embaixo do nosso for each, a gente vai adicionar ela no nosso cabeçalho, tá? Parece meio estranho, já que o cabeçalho está acima, mas como a variável tá vindo pelo for each aqui, nós só conseguimos utilizá-la fora do for each. Então, aqui em cima, pode ser aqui em cima do doc, vamos criar uma var chamada de total. Por que total? Porque o total recebe 0 e a gente precisa iniciar essa variável. E que a gente vai atribuir o valor para ela aqui dentro, tá bom? Dentro do for each. Nós vamos fazer o que aqui no for each? Vamos pegar a variável total.
vai mais igual, ou seja, é mais igual, tá? Perdão, mais igual o nosso valinho ponto volume. Então, para cada valinho, para cada volume dos valinhos que passarem aqui, ele vai pegar esse valinho e vai acrescentar na variável total, tá bom? Tecnicamente, com isso, a gente vai conseguir o valor da soma do volume de todos os valinhos, tá bom? Feito isso, nós vamos fazer o que? Agora sim, nós vamos escrever as informações de cada valinho no nosso PDF, doc.text, tá? E nesse text nós vamos passar uma template string, tá bom? O primeiro vai ser o nosso data, dois pontos, cifrão, abre e fecha, tá bom? A template. E aqui nós vamos colocar o valinho, ponto, data, ponto dia, perdão, porque a data tá separada, né? Então, pra gente formatar ela, a gente vai fazer assim, dia, barra, cifrão, abre e fecha. Eu vou fazer a outra aqui já, tá bom? E valinho, ponto, mês. E a outra vai ser valinho, ponto, ano. Beleza? Vamos dar dois tracinhos, espaço, dois tracinhos, espaço de novo. O nosso número, que seria o... Opa, mas tudo isso tem que ser dentro da nossa string, tá bom? Número, dois pontos, vou colocar underline, valinho. E aqui nós passamos outra string, que seria valinho.os, que seria a ordem de serviço, que foi a forma que a gente salvou no nosso banco de dados, tá bom? Então, espaço, traço, traço, espaço de novo, volume, dois pontos, valinhos, ponto, volume. Valinhos, ponto, valinho não, valinho, ponto, volume. Volume, beleza? E após isso, nós colocaremos um M, seguramos o Alt GR e apertamos a tecla 3 do nosso teclado alfanumérico. O alfanumérico é o teclado acima dos caracteres, tá bom? Então, com isso, nós temos a informação que vai ser imprimida no nosso PDF de cada valinho, contendo a data que ele foi gerado, tá? O número do valinho e o volume do valinho, tá bom? Beleza? E agora, a gente vai determinar aqui, vou dar uma quebra de linha, a posição dele, tá? Da esquerda para a direita vão ser 50 e de cima para baixo a gente chama a variável y, tá bom? Beleza? Agora sim nós vamos fazer perdão, um ajuste na variável y. Para quê? Para que, por exemplo, se a gente rodasse o código desse jeito e ele criasse o nosso PDF, ele ia escrever cada informação dos valinhos uma por cima da outra. Então, para isso, a gente tem que fazer o quê? Após a gente dar a primeira posição, nós chamamos a variável y, colocamos mais igual 60, para ela dar uma distância de 60 pixels, e aí sim escrever a nossa próxima informação, tá bom? E aqui nós finalizamos esse nosso for each, tá bom? Nosso for each bem curtinho. O ruim é que ficou essa linha bem extensa aqui, mas dá pra gente quebrar, tá? Se a gente quebrar, não vai mudar nada no código, tá bom? Então, abaixo do nosso for each, nós vamos chamar o nosso doc.text. No nosso docText, nós vamos definir a distância da esquerda para a direita de 80, em seguida do eixo y de 95, tá bom? Vírgula. E aqui dentro das aspas nós vamos colocar o apóstrofe de novo, para a gente colocar o nosso total de volumes, tá? Isso aqui é o que eu falei que vai ser apresentado lá em cima no nosso
no nosso cabeçalho, tá? Ele vai aparecer abaixo dessa linha aqui, da quantidade de valinhos, tá bom? E aqui a gente vai colocar o quê? Vamos colocar o seguinte. Relatório não, perdão. Total de volume, dois pontos, cifrão, abre e fecha chaves, total. Tá bom? E outra coisa também que a gente pode fazer é definir a data que a gente colocou, que a gente gerou o PDF, tá? Então vai ser interessante a gente colocar aqui. Então, M3 porque se trata de metros cúbicos, tá bom? Então a quantidade total de volume já está sendo acrescentada ao nosso documento, beleza? Agora, vamos trabalhar com a data, como eu falei. Doc.text, abre, e a posição inicial vai ser 80, assim como os outros, e a da altura vai ser 120, beleza? Vírgula, nossa frase, e aqui nós vamos colocar relatório gerado na data, dois pontos, e aqui nós vamos ter que criar essa variável lá em cima, tá? A gente não criou essa variável ainda. Data.get, para a gente chamar já a função getDate aqui dentro, tá bom? GetDate. Então, lá em cima, vamos criar essa variável, tá bom? Lá no comecinho, para ele gerar essa data automática. Vamos colocar ela, perdão, aqui abaixo do nosso total, tá? Abaixo do total, vamos colocar var data recebe um new date. New date. Pronto. Com isso a gente cria um objeto com a data e a hora atual do momento que essa função foi chamada, tá bom? Vamos voltar lá para baixo. A nossa posição, deixa eu só verificar uma coisinha aqui. O interessante seria se eu criasse tudo isso aqui numa única linha, né? Não tem necessidade. Aí fica numa linha só. Vamos fazer o quê? Vamos pegar isso daqui, ó. Vamos dar um Ctrl X. E aqui, depois do... Não, depois do volume não, perdão. Não, vamos acrescentar aqui, ó. Temos a data atual, certo? Aqui vai pegar o dia. Então, vamos dar um barra e chamar outra para pegar o data.getMonth, para a gente pegar o mês, tá bom? Para a gente deixar formatado bonitinho, porque se a gente colocar só o nosso objeto, ele vai trazer um dado gigante, que ele vai trazer a data no formato americano, fora a data ele traz a hora, um minuto, os segundos e o... como que fala? O horário que está definido, se é de Brasília, se não é. É um dado gigante, é uma linha gigantesca que vem pra gente com essas informações, tá? O fuso horário, perdão, veio o fuso horário, tá bom? Após o nosso mês, nós vamos chamar o nosso data.getFullYear, para pegar o ano completo, tá bom? GetFullYear. Só que o mês, a gente tem que atribuir mais um, eu já ia esquecendo, porque ele traz... por exemplo, a gente está no mês 5, como a gente viu anteriormente, ele vai trazer o valor 4 para a gente, então a gente acrescenta mais um, tá bom? Então é o mês que ele gerar, mais um para dar o valor exato do número do nosso mês, beleza? Após o ano, nós vamos fazer o quê? Passar o nome da empresa, dá um espaço, tracinho, tracinho, eu vou jogar para outra linha, para não ficar uma linha muito grande, tá bom? Então, por dois pontos, nome da empresa, cobra da água, e é transportes, beleza?
beleza? Cobra d'água transportes. Em seguida, eu vou colocar isso daqui, é o que vai ser apresentado no cabeçalho também, tá? Ficou meio fora de ordem, mas é necessário por causa do valor que a gente vai gerar aqui dentro do nosso for each, tá bom? Então, aqui abaixo nós vamos colocar um outro text, doc.text, tá bom? Esse docText nós vamos colocar na posição 0 até não, e a altura vai ser 133, tá bom? E o que a gente vai colocar aqui? Vírgula. A gente vai colocar um monte de underline. É como se fosse uma linha, só para determinar o final do nosso header, o cabeçalho do nosso PDF, tá bom? Feito isso, a gente vai trabalhar agora com o nome do nosso PDF, tá bom? O nome do nosso PDF, a gente pode dar o nome da empresa, que no caso, tá bom? Vou tirar essas aspas simples e colocar o apóstrofe. E dentro do apóstrofe nós vamos chamar o empresa. Pra gente pegar o nome da empresa, a gente chama o nome, né? A gente tá com um nome salvo lá. Em seguida vamos dar um underline, ou um tracinho melhor. E passar a data. Para ficar organizado, né? Então, só salvo o data, é data, com D maiúsculo. Data.getDate, o dia, tá? E o nosso data.getMonth mais 1 e o nosso data.getFullYear, beleza? .pdf, Ctrl S. Então vamos lá testar para ver se está gerando o nosso PDF. Partiu? Aí eu trouxe Apple, dia 30/5/2024, PDF, tá? Infelizmente nosso PDF veio vazio. Vamos dar uma olhadinha no código lá mais uma vez. O problema está aqui, ó, no nosso save. Por quê? O nosso save ele tem que estar dentro do nosso onload, tá bom? Então, só a gente colocar ele aqui dentro do nosso onload. Se você seguir a linha dessa chave aqui, ó, ele tem que estar aqui, ó, dentro do nosso imagem onload. Por quê? Porque esse onload ele determina que o resto dos arquivos, das informações do nosso PDF, só vai ser gerada após a imagem ser carregada, porque às vezes depende do tamanho da imagem, ela demora um pouquinho para ser carregada. E no caso aqui, ele força que o resto do código só seja executado após o carregamento da imagem, tá bom? Então vamos dar o Ctrl S. Creio eu que vai ficar um pouquinho feio o nosso PDF. Quer ver? Vamos fechar isso daqui. Gerar PDF. Nosso PDF veio. E por que ele ficou assim? Não apareceu nem a nossa imagem. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Vamos lá no código. Lembra que lá no comecinho eu falei que não tinha necessidade de colocar esses caracteres? Tem sim. Então, ele vai ajudar a posicionar os nossos elementos dentro do nosso PDF, tá bom? Então, mais uma vez, salvei lá, tá? Se vocês quiserem atualizar aqui e gerar outro, então, manual de novo. A empresa é a Apple, gerar relatório e gerar o PDF. Agora sim o nosso PDF veio. Porém, a gente tem que arrumar isso aqui, ó. Porque era para esse nome aqui, ó, por estender aqui a linha, tá? Vamos ver se foi porque eu quebrei a linha no código. Creio eu que foi por causa disso mesmo. Então, a melhor opção é voltar ele para cá, tá? Vamos lá pro final e
fechar aqui, Ctrl S, vamos apagar isso aqui e gerar outro. Aí, agora veio. Então, relatório anual, a empresa Apple, a quantidade de valinhos foi 9, como eu havia dito. O ponto length, ele traz a quantidade de dados, tá? Bom, se vocês quiserem contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá batendo. Total de volumes, 210 metros cúbicos, então temos 100, 150, 70, 80, 90, 200 e 200 e... Opa, tô bem bonzinho de conta, né? Então, 60, 70, 80, 90, 100, 110, mais o 100 aqui, 210. Certinho, tá batendo. Relatório gerado na data 30 de 5 de 2024 por Cobra d'Água Transporte, tá bom? Aqui, vamos mexer um pouquinho no tamanho da imagem para vocês verem, tá? E a posição. Vou jogar um pouquinho para a esquerda, tá? Vou trazer ela mais para perto aqui, ó, do 9, e aumentar o tamanho dela. Só pra gente testar, para vocês verem como é que funciona na prática, tá? Então, o nosso imagem, tá? A posição, vou jogar ela lá no começo, vou jogar 45, e o tamanho dela, já vou extrapolar para 900, já para ficar gigantesca mesmo. Vamos fechar esse relatório, esse PDF, e gerar outro. Aí, ó, a imagem ficou gigantesca, e joguei ela para 40 de distância, tá bom? Se vocês acharem que fique legal, dá para vocês colocar uma imagem de fundo como marca d'água, tá bom? Então, ó, vou voltar para as configurações originais. Opa, nem todas, porque senão vai ficar feio. Ctrl S. Beleza, galerinha? E com isso aí a gente conseguiu gerar o nosso PDF. Vai. Bem simplesinho, mas com as informações necessárias, tá bom? Como eu disse, aqui, essa linha aqui ficou bem feia, se vocês quiserem estar tirando o dedo de vocês. E dá para vocês brincarem bastante para vocês deixarem o PDF mais agradável possível, tá bom? Então, a nossa aplicação, basicamente, ela está completa, certo? O que eu fiquei devendo seria aqui na página Home, para trazer algumas informações de acordo com os dados que a gente tem no banco de dados. Então, aqui a gente pode estar trazendo o seguinte, a quantidade de valinhos que foi adquirida no dia, tá? No mês e no ano, só para preencher essa página, tá? E outra coisa, isso a gente vai fazer agora. A dos valinhos não, tá? A dos valinhos não faz parte do prometido em relação às funcionalidades do nosso sistema. O nosso sistema está praticamente funcional. O que a gente tem que fazer é o seguinte, eu vou lá no meu local storage, aqui no navegador Application, storage local, eu não estou com nada aqui, tá? O meu token de acesso. No caso, o que acontece? Para mim estar acessando isso aqui, eu deveria estar autenticado, certo? Aqui eu estou sem a permissão, eu não estou autenticado e estou conseguindo navegar pela aplicação. Isso aqui não pode acontecer, né? Porque senão a nossa página de login tá aqui à toa. Então o que a gente vai fazer aqui? Já que a gente gera um token de acesso, o que a gente vai fazer? Vamos, primeiramente, quando a gente faz login, a gente vai para a página de valinhos, tá? Então, mas eu vou acrescentar em todas, mas vamos começar pela valinhos. Não, vamos na ordem, vamos pela home. Vamos lá na home, tá? Pode fechar isso aqui, já que a gente não vai mais trabalhar com o nosso PDF, tá? Caso vocês queiram dar uma olhadinha no código, eu vou deixar ele aberto aqui um pouquinho, vocês printam a tela aí ou pausem o vídeo, tá? Vou diminuir aqui para ver se consigo. Então, ou melhor, eu vou subir essa aplicação no GitHub, tá bom? Aí eu vou disponibilizar o link na descrição desse nosso último vídeo, tá bom? Então, o link do nosso projeto completo, com todos os códigos, todas as funcionalidades do banco de dados, vai estar tudo no meu portfólio do GitHub, tá? É só vocês fazerem o download, caso a aplicação de vocês não esteja batendo, e vocês terão a aplicação idêntica à minha, que foi desenvolvida aqui no nosso cursinho gratuito, tá? Beleza?
Então, vamos lá para o nosso... Pode fechar? Vamos lá na nossa home. Na home JS. O que a gente vai fazer aqui? Na nossa função aqui, ó, vamos dar um console.log no nosso local storage .get item, e vamos chamar o nosso token, tá bom? Só que antes da gente acessar isso aqui, eu vou aqui na nossa aplicação e vou remover o nosso token, tá? Vou deletar. Não tem mais o token da nossa aplicação. Se eu acessar aqui, deixa eu deixar o terminal mais visível, que a gente vai precisar ver. Se eu acessar, ele dá null. Por que null? Porque não tem valor nenhum, tá nulo. Não tem esse token no nosso local storage. E o que a gente vai fazer? De uma forma básica, tá bem simples, só para vocês entenderem como que a gente consegue proibir de que pessoas não autorizadas consigam acessar determinadas páginas, tá? Tem inúmeros métodos, tá? Esse aqui seria o mais fácil de aprender. E fora o local storage, o pessoal gosta muito de utilizar também o session storage, tá bom? Para armazenar variáveis de sessão, esse tipo de coisa. A mesma coisa funciona do mesmo jeito que o local storage, tá bom? É um local onde a gente armazena informações, tá bom? Vamos lá no nosso código, vamos fazer o quê? Vamos colocar isso aqui, esse local storage, dentro de uma variável. Vamos colocar var token, recebe o local storage e é só apagar o último parênteses, tá bom? Vamos fazer uma verificação. Se o nosso token for idêntico a null, o que a gente vai fazer? Vamos dar um alert, e nesse alerta nós vamos colocar acesso negado, tá bom? Após o acesso negado, nós vamos direcionar o nosso usuário para a página de login. Então, window.location.href recebe aspas e a nossa rota, que é a primeira rota da nossa aplicação, tá bom? Eu estou sem o local storage. Aqui, ó, como toda vez que a gente atualiza, que a gente salva o nosso arquivo, o nosso servidor, ele reinicia, ele já deu acesso negado. Quando eu apertar OK, ele vai me mandar lá para a página de login. Então, essa é a funcionalidade que a gente vai adicionar às demais, tá bom? Barra valinhos. Então, a próxima vai ser o de clientes, tá bom? E o que a gente pode fazer? Como vai ser a mesma coisa, pode copiar. Ctrl C. Então, agora nós vamos para clientes, cliente JS. Seria interessante a gente colocar nos effect. Vamos colocar nos effect para ver. Vamos ver se vai explodir. Ctrl S. Opa, acesso negado. E já redireciona a gente para lá. A próxima é de valinhos. Então, já está copiado. Valinhos. Vou colocar dentro dos effect também, já que é a primeira função a ser executada assim que a página é acessada, tá? Então, acesso negado. E a última é a do relatório. Porém, o que acontece? Mais para frente, assim, esse sistema ele já está funcional numa empresa, tá? E o que acontece? Vou dar um spoiler para vocês de uma implementação que a gente vai estar fazendo. Na rota de valinhos, a gente vai deixar ela pública, porém, para quê? Para que os usuários não, os motoristas, quando vierem fazer o carregamento dos seus caminhões, para a gente substituir aquele valinho de papel, a gente vai ter um QR Code, onde ele vai ser direcionado para essa página de valinho, onde ele vai preencher os dados e registrar o valinho. Só que aí a gente vai ter que gerar um comprovante para ele estar apresentando para a empresa que ele efetuou o carregamento, tá bom? Então, essa é a implementação que a gente vai estar fazendo para estar substituindo aquele mundaréu de papel. Beleza? Então, faltou a de relatórios, né? Barra relatórios.
Então vamos no nosso relatório. Relatório JS. Aqui não tem os effects, tem? Vai dentro dos effects também. Eu tenho que copiar a função de novo. A verificação. Ctrl C. E no nosso valinhos relatório, perdão. Ctrl S. Se formos lá, já estamos com o acesso negado. Tá bom? Voltamos para cá. Nosso usuário é o João. 1, 2, 3, 4. E tá aí. O Google reclamando que a minha senha é fraca. E a partir daí, conseguimos navegar por todas as páginas sem ser bloqueado. Tá bom? Galerinha, foi um prazer ter vocês até aqui, tá? Ajudem a gente a divulgar essa nossa playlist, onde a gente desenvolve esse sistema completo, tá bom? Mostra para aquele seu colega que está querendo programar, que está querendo aprender a programar, ou para aquele cara que já sabe, já tem uma noção e está meio perdido, não sabe por onde começar. Aqui a gente trouxe para vocês conteúdos de forma gratuita, um conteúdo que eu particularmente, como eu disse lá no começo do nosso treinamento, eu, formado em ADS, né, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, eu não tive acesso a esse tipo de conteúdo dentro de uma universidade, tá? Mas ajudem a gente aí, deixe seu comentário, tá? Compartilhe a playlist para que a gente consiga ter engajamento no YouTube e ser reconhecido, que com esse reconhecimento a gente consegue estar trazendo mais treinamentos e mais conteúdos para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço e tchau, tchau. Aquela mesma coisa, tá? Qualquer dúvida, qualquer informação, entre em contato com a gente através das redes sociais, através dos comentários e através dos e-mails. A gente também está sempre respondendo o pessoal, tá? Fiquem com Deus, um abraço e tchau, tchau.